Capítulo 39 – Submissão. Simplesmente não suporto a ideia de ser um capacho, disse Joe quando tentei falar com ela sobre o princípio bíblico de governo e submissão. Ela está prestes a se divorciar, pois está determinada a encontrar a liberdade. E seu casamento, diz ela, não é um negócio meio a meio, como ela acha que deveria ser. Ela foi ludibriada pela afirmação de que qualquer tipo de submissão é escravidão. Sim, muitos males têm sido cometidos na sociedade. Sim, concordo que os homens não devem oprimir uns aos outros. Sim, é verdade que alguns homens têm tratado as mulheres como capachos. Não, um marido não recebe a ordem de ser dominador, tampouco a esposa, de ser servil. Tem havido muitas formas de escravidão humana, e o cristão deve ser o primeiro a deplorá-las e corrigi-las. Jesus veio para libertar cativos, mas submissão à autoridade dada por Deus não é cativeiro. Quisera eu ter conseguido ajudar Joe a enxergar isso. Mas quando perguntei o que ela achava que deveria distinguir um casamento cristão de todos os demais, ela respondeu: igualdade. A igualdade é, por um lado, uma impossibilidade humana no casamento. Quem está em posição de dividir todas as tarefas de acordo com preferência ou competência? Se eu gosto, faço, disse Joe. E sou eu quem deveria fazê-lo. Se eu não gosto, então Bill que faça. Se ele também não gostar, então dividiremos ao meio. Parece correto a princípio. Certamente é assim que muitas coisas são feitas em qualquer família, suponho, e eu não diria que é errado. Mas acaso existe uma família verdadeiramente feliz cujos membros fazem apenas o que gostam e nunca fazem com alegria algo de que não gostam? É uma visão ingênua da natureza humana presumir que dois iguais possam revezar-se entre liderar e ser liderados, e possam, por serem maduros, viver sem hierarquia. O bom senso tem ensinado às mulheres em todas as sociedades e em todas as eras que o cuidado do lar depende delas. Os homens têm sido os provedores. Certamente, há circunstâncias em nossa complexa sociedade moderna que exigem adaptações. Conheço muitas esposas de seminaristas que precisam trabalhar para pagar as mensalidades do marido e as compras no supermercado. Obviamente, os maridos precisam fazer parte das tarefas domésticas e do cuidado dos filhos. Esse é um expediente temporário e a maioria deles, maridos e esposas, anseia pelo dia em que as coisas voltarão ao normal. Se nos tornamos tão maduras e de mente aberta, tão flexíveis e liberadas, a ponto de os mandamentos bíblicos dirigidos às esposas, ajustem-se, submetam-se, sujeitem-se, perderem seu significado. Se a palavra cabeça já não carrega mais qualquer conotação de autoridade e hierarquia e passou a significar tirania, então afogamo-nos na torrente da ideologia da liberação. Eu disse a Joe, e digo a você o mesmo que Paulo disse aos cristãos romanos: não se deixe ser espremida para caber no molde do mundo à sua volta. Em vez disso, deixe Deus remodelar sua mente de dentro para fora. Romanos 12, 2 paráfrase. Deus deseja que sejamos plenas, seguras e fortes. E uma das maneiras de encontrarmos essa plenitude, essa segurança e essa força é nos submetermos às autoridades que Ele colocou sobre nós. A questão da autoridade política, a qual a Bíblia também diz que devemos nos submeter, torna-se extremamente complicada e dolorosa para alguns. Nos tempos modernos, Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom e sua família, além de Richard Wurmbrand, tiveram de se debater com isso. Não está no escopo destes escritos discutir essa questão, mas faço menção para evitar que alguém pense que eu tendo a simplificá-la demais e que eu usaria os mesmos argumentos para defender, por exemplo, a escravidão. Submissão por causa do Senhor não equivale à subserviência. Não conduz à autodestruição ou sufocamento dos dons, da personalidade, da inteligência ou do espírito. Se a obediência em si exigisse um suicídio da personalidade, como afirma certo autor, teríamos de concluir que a obediência a Cristo exige o mesmo. Porém, as promessas que Ele nos deu dificilmente apontam para a autodestruição. Eu vos aliviarei, a minha paz vos dou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Quem perder a vida por minha causa achá-la-á, vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus não está pedindo a ninguém para se tornar um zero à esquerda. Qual foi o desígnio do Criador em tudo que Ele fez? Ele quis que tudo fosse bom, ou seja, perfeito, exatamente como Ele quis dizer, livre para ser aquilo que Ele pretendia que fosse. Ao ordenar a Adão que sujeitasse e tivesse domínio sobre a terra, Ele não estava ordenando que destruísse seu significado ou existência. Podemos dizer que Ele estava orquestrando,
atribuindo liderança a um, subjugando a outros, a fim de produzir harmonia completa para sua glória. Para quem não foi criado em um lar disciplinado, deve ser muito difícil aprender a relação entre autoridade e amor, pois para essas pessoas, a autoridade terá sido associada a elementos fora do lar, como a lei civil. Nós, porém, temos um Deus amoroso que organizou tudo não apenas para o nosso melhor interesse. Nem sempre estamos desejosas de receber o que é para o nosso próprio bem, mas para a liberdade e para a alegria. Quando Deus criou Eva, foi porque, sem ela, o jardim do Éden teria sido uma prisão de solidão para Adão. Não era bom que ele estivesse só, e foi para libertá-lo daquela prisão e lhe trazer liberdade e alegria que Deus lhe deu uma mulher. A liberdade e a alegria de Eva deveriam consistir em ser o complemento de Adão. Quando Paulo fala da submissão feminina, baseia seu argumento na ordem da criação. A mulher foi criada do homem e para o homem. Naturalmente, segue-se que ela teve de ser criada após o homem. A posição cronológica secundária da mulher não necessariamente prova, a despeito do que dizem Richard Hooker e outros, uma inteligência inferior. Mas quem descarta a possibilidade de haver diferença de dons intelectuais entre homem e mulher, não está levando em consideração todos os dados. Há algumas estatísticas intrigantes que indicam razões biológicas para essas diferenças. Homens parecem mais bem equipados para lidar com abstrações de alto nível. Uma demonstração disso é o fato de que, embora atualmente haja 82 grão-mestres no xadrez, nenhum deles é mulher. 250 maiores jogadores de xadrez da história, nenhum deles foi mulher, embora milhares de mulheres, principalmente na União Soviética, joguem xadrez. Li sobre isso em um livro chamado The Inevitability of Patriarchy, de Steven Goldberg. Goldberg faz um esforço imenso para mostrar que não está sugerindo de forma alguma que os homens sejam em tudo superiores às mulheres. Eles são diferentes, e essas diferenças são determinadas por fatores hormonais. É necessário ressaltar novamente que não há razão para crer que haja diferenças sexuais em todos os inúmeros aspectos da inteligência. Considerar a capacidade de teorizar uma demonstração de inteligência superior à percepção ou à perspicácia é algo tão trapaceiro quanto considerar a força física um indicador de boa saúde mais importante do que a longevidade. Para o cristão, as estatísticas de Goldberg são interessantes, mais ainda para o cristão que crê em uma ordem hierárquica, pois, embora acreditemos que a ordem patriarcal tradicional não é meramente cultural e sociológica, encontrando seu fundamento, antes de tudo, na teologia, é interessante descobrir que também tem um fundamento biológico válido. Há um princípio espiritual envolvido aqui. Trata-se da vontade de Deus. De Gênesis a Apocalipse, inúmeras histórias do trato de Deus com os seres humanos nos mostram que a vontade dele é torná-los livres, dar-lhes alegria. Às vezes, o processo de libertá-los é doloroso. Significou morte para o Filho do Homem, a vida dele pela nossa. Ele não veio para condenar, nem para prender ou para escravizar. Ele veio para dar vida. E é a vontade de Deus que a mulher seja submissa ao homem no casamento. O casamento é usado no Antigo Testamento para expressar a relação entre Deus e seu povo da aliança e no Novo Testamento entre Cristo e a Igreja. Nenhum esforço para acompanhar os tempos e para se conformar aos movimentos sociais modernos ou aos cultos da personalidade nos autoriza a inverter essa ordem. Tremendas verdades celestiais são demonstradas na sujeição da esposa ao marido, e o uso dessa metáfora na Bíblia não pode ser acidental. Capítulo 40. Restrição de poder. Um dos propósitos de Deus em organizar as coisas da forma como fez é restringir o poder. Homens e mulheres recebem tipos especiais de poder, e cada tipo precisa ser especificamente restringido. Aos maridos, que devem tomar a iniciativa, comandar e dominar, Deus ordena especificamente que amem suas esposas. Não é um tipo comum de amor que está em vista aqui. Eles devem amá-las de duas maneiras. Primeiro, como também Cristo amou a Igreja, o que significa entrega. Nenhum homem que estabeleça isso como seu princípio primordial tomará a iniciativa, comandará ou dominará de forma a engrandecer a si mesmo. Sua aceitação da autoridade que Deus lhe deu é sua obediência a Deus. Sua aceitação da maneira como essa autoridade deve ser exercida provará seu amor pela mulher. Em segundo lugar, ele deve amar sua esposa como ao próprio corpo, o que significa que deve nutri-la e apreciá-la. Isso também é como Cristo. A Igreja é o seu corpo.
O amor de Cristo pela Igreja é um amor que nutre e aprecia, um amor que assume a responsabilidade de cuidar dela. Você já pensou nas regras de cortesia e cavalheirismo como sendo, em sua essência, baseadas nesse princípio cristão? Seu noivo, consciente de ter maior força física e da obrigação de cuidar de você, abre portas para você, anda pelo lado de fora da calçada, ajuda-a a pôr o casaco, fica de pé quando você entra no recinto. Você, permitindo que ele a aprecie, aceita essas cortesias com graciosidade, vendo nelas muito mais do que a pura etiqueta social, que em nossos dias é frequentemente desprezada como uma tola fabricação de distinções que não deveria haver entre as pessoas. Assim como o poder do homem sobre a mulher é restringido pelo amor, o poder da mulher sobre o homem é restringido pelo mandamento da submissão. Toda mulher sabe que dispõe de meios para conseguir o que quer. Não é a força física que é mais poderosa. Não é a capacidade de lidar com abstrações de alto nível. Ela pode ser tão ou mais inteligente que o marido, e pode ter mais dons que ele. Quer seja esse o caso ou não, ela também tem artimanhas, poder emocional e poder sexual. Tais coisas devem ser contidas. O tipo de restrição que Deus requer dela é a submissão. João Calvino escreveu: Deus é a fonte de ambos os sexos. Por isso, ambos devem humildemente aceitar e preservar a condição que lhes foi designada por Deus. Que o homem, pois, exerça sua autoridade com moderação. Que a mulher viva contente com sua posição de submissão. Caso contrário, ambos se livrariam do jugo do Deus que fez tais diferenças em suas posições, visando a que as mesmas lhes fossem benéficas. Paulo também nos lembra de que devemos nos submeter uns aos outros. Certamente há momentos em que o marido cristão, ao amar sua esposa como Cristo amou a Igreja, submete-se aos desejos dela. O amor é incapaz de não presentear e, com frequência, a dádiva consiste em renunciar às próprias preferências. Ao fazer isso, o marido não está reconhecendo a autoridade de sua esposa, ele está entregando sua vida. Capítulo 41. Força por meio das restrições. Por ter me ouvido falar tanto sobre essa necessidade das restrições para se ter liberdade, você me enviou esta citação da Poética Musical, de Stravinsky. Essa citação expressa, na linguagem de um músico, a verdade sobre a qual venho falando. É nesse terreno que aprofundarei minhas raízes plenamente, convencido de que combinações que têm a seu dispor 12 sons em cada oitava e todas as possibilidades rítmicas, me prometem riquezas que toda a atividade do gênio humano jamais será capaz de exaurir. Não tenho uso para uma liberdade teórica. Deem-me algo de finito, definido. Matéria que pode prestar-se à minha operação apenas na medida em que é proporcional às minhas possibilidades. Em arte, como em tudo o mais, só se pode construir sobre uma fundação resistente. Aquilo que cede constantemente à pressão acaba por tornar o movimento impossível. Minha liberdade será tanto maior e mais significativa quanto mais estritamente eu estabelecer meu campo de atuação e mais me cerco de obstáculos. Tudo o que diminui a restrição, diminui a força. Quanto mais restrições nos impusermos, mais libertamos nossa personalidade dos grilhões que aprisionam o espírito. É evidente, escreve Baudelaire, que a retórica e a prosódia não são tiranias inventadas arbitrariamente, mas uma coleção de regras exigidas pela própria organização da realidade do espírito, e jamais a prosódia e a retórica impediram a originalidade de manifestar-se plenamente. O contrário, isto é, que contribuíram para o florescimento da originalidade, seria infinitamente mais verdadeiro. O amor entre um homem e uma mulher adquire um poder incomensurável quando colocado sob a restrição divina de que temos falado. Um rio que corre por uma fenda, por entre um elevado muro rochoso, move-se com uma concentração de forças que se dissipa tão logo ele atinge a planície. E se a retórica e a prosódia não são tiranias arbitrariamente inventadas, mas uma coleção de regras exigidas pela própria organização da realidade do espírito, não podemos crer também, sem dificuldade, que as restrições impostas ao casamento cristão respondem à organização dessa mesma realidade espiritual? Que essas restrições jamais impedirão a originalidade e a personalidade de se manifestarem? E que a mais perfeita liberdade será obtida por meio do que a mente carnal julga serem obstáculos? Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Capítulo 42. Mestras de nós mesmas.
Faze-nos mestres de nós mesmos, escreveu o reformador do sistema prisional Sir Alexander Patterson, para que sejamos servos dos demais. Precisamos falar sobre autodisciplina de novo. Sempre retornamos a ela e continuaremos retornando enquanto vivermos, sejam quais forem as lutas que tivermos de suportar. A estrada é íngreme durante todo o tempo? Pergunta o poema de Christina Rossetti. E a resposta é: sim, até o fim. Não se pode crer que uma mulher que não tenha aprendido a dominar a si mesma vá se submeter voluntariamente ao marido. E essa palavra, voluntariamente, significa que ela não se resigna meramente a algo que não pode evitar. Significa que, por um ato de sua própria vontade, ela se entrega. Ela se submete com alegria, pois entende que a submissão voluntária é sua própria força. Uma vez que se trata daquilo que o seu Criador lhe requereu, é aquilo mesmo que lhe assegura a sua realização. É a execução voluntária dessa tarefa que lhe foi atribuída que, de fato, fortalece o marido em sua fraqueza. O marido fortalece a esposa na fraqueza dela, obedecendo à ordem de ordenar. Mas, em primeiro lugar, ele também deve dominar a si mesmo. George MacDonald assinala que alguém determinado não é alguém teimoso. Uma criança teimosa deseja tudo à sua maneira. A vontade dela nunca foi exercida contra si mesma. A pessoa determinada deseja contra si mesma, escolhe o que não escolheria naturalmente, recusa aquilo que naturalmente escolheria. Muitos homens protestam que não é de sua natureza dominar. Muitos consideram suas esposas superiores a eles em inteligência, força de caráter, resistência física ou discernimento espiritual, e usam isso como uma desculpa para deixá-las liderar. Mas os papéis conjugais não são atribuídos com base em capacidade. Eles foram determinados no início da criação para serem o papel de um homem e o papel de uma mulher, e, novamente, não somos livres para manipulá-los, violá-los ou invertê-los. É preciso ter autodisciplina e humildade para fazer seu trabalho. Podemos estar certas de que o Deus que deu a ordem nos proverá de forças para executá-la. Nenhum homem tem em si mesmo força suficiente para ser propriamente o cabeça de sua esposa. Nenhuma mulher pode submeter-se devidamente à liderança dele. Isso requer graça, e a graça é um dom, mas devemos usar os meios de graça. A autodisciplina ajuda. A oração ajuda. Cristo, que é o cabeça de todos nós, está pronto para ajudar qualquer homem ou mulher que lhe peça.